Desconfio. Muito bem, gente. Começamos então. Voltamos aqui para o nosso treinamento de quarta-feira. E quarta-feira a gente está fazendo um treinamento de atendimento de clientes. A gente já atendeu um cliente que queria comprar o primeiro imóvel, a gente atendeu o cliente que tinha o financiamento, queria comprar o segundo imóvel. E hoje nós vamos atender mais um cliente. Que cliente nós vamos atender hoje? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Fabi, diga lá, Fabi, que cliente nós vamos atender hoje? Dá um perfil de cliente aí que a gente ainda não atendeu. Eita. Qualquer cliente. Qualquer produto também? Qualquer cliente, qualquer produto. Eu quero perfil de cliente. Cliente assim, assim, assado, que talvez tenha interesse nisso. Ou um perfil de cliente. Que tenha interesse, tenha uma construtora e tenha Tá? interesse em investir do lado da construção, né? Dele. Tá, beleza. Um cliente que tem uma construtora. Boa, bacana. Cliente com uma construtora. Essa construtora, qual que é o tamanho dessa construtora? É uma construtora grande, é uma construtora pequena, média? Qual que é o tamanho dela? Só para a gente ter uma Média, ideia. Uma construtora média, tá? O que seria uma construtora média, gente? Vamos imaginar o seguinte: não é uma construtora ah, que fature aí bilhões e bilhões e tem dinheiro saindo por bico, por ralo de tanto dinheiro. Não é uma construtora que o cliente está fazendo assim, todo o dinheiro que ele tem investido está construindo uma casa para ele vender essa casa e tirar o dinheiro. Não, é uma construtora que já tem aí seus cinco, seis casinhas sendo construídas, tem seu predinho sendo construído, está relativamente organizado. Porém, se ele tiver mais capital, a gente consegue alavancar e ajudar esse cara a ter mais recursos e alavancar recursos para ele. Fechado? Então, a construtora média. Show de bola. Muito bem. Então, vamos. O Arthur está conectando ali. Vamos fazer o seguinte: alguém se habilita a fazer a primeira parte da apresentação aqui da Demicon, só contando a história da Demicon, sem ser o time de gestão aí. Alguém se habilita? Tiagão, vamos lá, Tiagão. Ninguém se habilita, eu escolho um. Apareceu aqui, Tiagão. Apresente a Demicon aqui para gente. Faz de conta que nós estamos na frente do Marcos, que é o dono da construtora ali, que a gente chegou para conversar com ele, o cara que decide. A gente, para todo mundo entender, quando a gente vai conversar com o cara, a gente primeiro pergunta da empresa, pergunta da história dele. Ô, Marcos, e aí? Cara, que legal sua consultora aqui, que bacana, como é que tá o mercado? Me conta um pouquinho da sua história. Aí o Marcos vai falar, poxa, meu pai começou essa consultora aqui, ó, quando eu me formei em engenharia, porque ele queria me ajudar a ter um negócio, e agora começamos aqui com uma, duas casas, já estamos aí com cinco, seis casinhas sendo construída e vendida. A gente trabalha mais ou menos nesse perfil, nesse desafio. Ouve o cliente falando as dores dele, a história dele, porque nessa hora a gente vai pensando pontos para a gente poder utilizar na hora da apresentação. E aí ele falou tudo e agora o Tiagão vai apresentar, começar a Demicon, só até essa parte aqui, tá, Tiagão? Só esse Certo. comecinho. Fica lá, manda bala. Oi, Marcos, tranquilo, velho. Muito bom entender sua história, ver aí o crescimento de sua empresa. E aí eu vou lhe apresentar agora a Demicon. Nós já temos aí 32 anos no mercado, somos líder aí no mercado financeiro. É isso. É uma empresa que veio da família Chucurtes aí. Já temos aí um, um IPO. Vamos entrar com IPO aí em 2025, provavelmente. Já em 2025 já entra com IPO. Então já é uma empresa mais sólida, forte. Hoje ela tem um fundo que é o fundo Consegue do Grupo Votorantim, que gera credibilidade, gera confiança, gera mais impulsionamento financeiro dentro da empresa. Um dos nossos sócios, com 30% da empresa, é o Roberto Justo. Então, a empresa também
tem um sócio forte, conhecido aí no mercado. A Admicom hoje a gente trabalha com grandes marcas também, fazendo a administração dos consórcios delas, que é a Mitsubishi, o grupo de máquinas. Eu não estou conseguindo ler, Daniel, mas Opa, abre aí. isso. O Iveco, Mitsubishi, New Holland. Então, nós também fazemos a administração dessas marcas. E hoje estamos há 3 anos já bem forte no Norte e Nordeste. É uma empresa que é muito forte no Sul, Sudeste. Só para você ter uma ideia, hoje em Curitiba já temos mais de 20 lojas. Em todo o país já são mais de 182 lojas. Então, a gente vem trazendo aí mais credibilidade, mais confiança e atuando dentro agora do mercado Norte-Nordeste com mais presença, com mais força e trazendo mais solução financeira para os investidores. Boa, boa, bacana. E tá, tudo bem, você faz esse monte de empresa aqui, mas o que que você vende no final das contas? Certo, a gente vende solução financeira, na verdade, né? Show. Então, hoje a gente tem é, um, um dinheiro facilitado, na verdade. Você tem um crédito facilitado e um dinheiro barato para chegar até a sua mesa. Através de quê? Do investimento planejado, estratégico. O que é que eu posso te trazer, que a Demicon te traz hoje? A gente traz soluções financeiras através do consórcio. Então, Bom, porque aqui eu já estou entendendo, eu já tenho entendido o que ele quer, então já vou apresentando mais ou menos a dor dele, sabe, Daniel? sem problema. Segue o barco. Tá seguindo a sua apresentação. Não tem certo nem errado, não. Manda bala. Aí na hora que você Então a gente traz. apresentou, boa. Aí, na hora que você falar assim, bom, daqui eu vou partir para já direcionar para a conversa com ele, aí a gente entra. Então, fechou? Aí eu vou fazer só uns detalhezinhos, tá, Tiagão? Certo. É massa esse bate-papo nosso, porque cada um vai conversar de um jeito e tá tudo bem. Cada um vai colocando o seu jeitão. Ah, é sempre, sempre, sempre importante a gente destacar a parte nossa como administradora, porque nesse momento a gente traz autoridade, porque quando a gente fala de Mitsubishi, Suzuki, Iveco, New Holland, cara, é muito importante o pessoal ver o tamanho disso, tá? Ah, é muito massa falar dos fundos de investimento. Se não souber muito direito, fala assim: olha, nós somos a única administradora que tem dois fundos de investimento que fizeram um aporte na empresa. Inclusive, um deles é do Roberto Justus, que é um dos sócios. Top, perfeito. Por quê? Ah, se é da Votorantim, se é do outro, você não lembra. Não. Cara, são dois fundos de investimento que fizeram um aporte e um deles é o do Roberto Justus. Redondo. Aí, aos poucos, a gente vai fazendo uma sintonia fina, né? Como é que diz? Vai lapidando essas informações para ter ela cada vez mais redondinha na ponta da língua. Perfeito. Se tá passando, se lembrar de citar que a gente tem uma linha de crédito que funciona lá no Paraná, que está vindo para o Nordeste, isso traz também, pô, a empresa está crescendo, está desenvolvendo novas linhas, e que a gente usa, e massa o jeito que você colocou, eu também tenho colocado isso, a gente trabalha com crédito barato, usando a estratégia do consórcio e investimento. Mesmo que o cliente, e aí esse é um ponto, mesmo que a gente já sabe que ele é uma construtora, eu sempre, sempre, em todas as apresentações, eu vou citar os três produtos básicos que a gente tem no consórcio. Por quê? A gente já fez várias reuniões que a gente vai para a reunião e o cara assim, o cara vai fechar, sei lá, para construção. E o cara vira e fala assim, poxa vida, minha mulher queria fazer um silicone, esse negócio aqui me chamou atenção. E é o que vai e fecha. E depois a gente volta fechando outras coisas. Ou a gente foi com o cara e falou assim, pô, o cara tá querendo comprar um apartamento e tal. Aí você vai fazer a reunião com o cara, você fala assim, porra, que massa, bicho. Pô, mas você falou um negócio aí, eu tô morrendo de vontade de comprar um jet ski.
você falou que dá para comprar um jet ski, ele vende, como que funciona isso? E a gente pega o cara por aquilo que ele quer na hora e depois a gente faz buscando o contato, o relacionamento, a gente vai e fecha as outras coisas que vai vir depois. Então, eu sempre passo, dou uma geral por tudo. Eu falo, olha, a gente tem uma linha de serviços que a gente pode pagar formatura dos filhos, pagar a faculdade, pode fazer móveis planejados, pode fazer painéis solares, pode fazer cirurgia plástica, implante capilar, lente de contato. Se o cara for meio careca, eu já brinco e falo assim, pô, pode usar a cartinha de serviço aí, ó, dar uma renovada no telhado se quiser, se tiver um pouco mais de liberdade. Você vai sentindo e contando, vai falar, ó, pode fazer tudo isso com linha de serviços, tem uma linha de motores de veículos que tudo que tiver motor a gente entra. De moto, carro, caminhão, barco, bicicleta, bicicleta não, mas jet ski, helicóptero, avião, drone, tá? Por quê? E você, pô, todo mundo troca de carro, por que quem vai trocar de carro pagando financiamento ou usando dinheiro que pode deixar no banco? Vamos planejar, a gente trabalha muito em cima disso. E dentro dos imóveis, ô Marcos, a gente trabalha desde compra, que isso é importante para você, que está dentro do seu segmento, a gente trabalha com compra de terrenos, de casas, de apartamentos, de salas comerciais. A gente trabalha com a construção, então você tendo o terreno, o nosso crédito pode ser usado para construção. E a gente trabalha também como reforma. Dentro dessa estrutura da reforma é onde a gente faz muita alavancagem de capital para poder gerar recurso e você utilizar esse recurso do jeito que você quiser. Muitas empresas usam isso daqui para alavancar em cima dos imóveis e usar como capital de giro. É uma das estratégias. E a gente tem um braço também que a gente usa essas cartas como um investimento. Como? O cliente usa ela, faz a contribuição até contemplar e depois ele vende a carta contemplada. A gente garante essa recompra da carta depois da contemplação. Nisso, eu mostro para ele um panorama geral. E aí nós vamos para o caso do Marcos específico. A gente passa, dependendo, a gente fala dos números. Olha, a gente tem não sei quando. Isso aqui eu preciso atualizar, está muito desatualizado isso aqui. Ah, a gente tem, olha, não sei quantos bi em gestão, a gente tem não sei quantos mil clientes atendidos, né? A Demicon é uma empresa que cresce muito mais do que o próprio mercado de consórcio. Sempre eu falo, olha, nós temos essa lei 11.795, é uma lei que protege o consórcio, ela protege o consorciado, protege as empresas, regulamenta toda a operação. E aí eu pergunto para o Marcos, sempre, meu amigo, você já teve consórcio? Você já usou do consórcio alguma vez? Para você, pessoa física mesmo, e ouço. Normalmente o cara vai falar assim: tem o cara do banco, o gerente do banco, eu fui pegar um empréstimo, ele me pediu para fazer um consórcio para bater meta. Isso é batata. Normalmente é isso que acontece, isso que eles falam. Ou, já tive da tal empresa, mas foi uma dor de cabeça. Ah, para vocês saberem, tem um concorrente nosso aqui que o pessoal está entrando de solo, falando que contempla e prometendo que contempla em 3 meses, tá? Daqui 3 meses vai ter um monte de cliente aí de nervoso com essas empresas e aí que a gente vai trazer eles para a gente com a nossa seriedade, tá? Porque a gente não vai fazer isso. Ontem à noite, o último atendimento que eu fiz, o cara falou assim, Daniel, olha, eu já tive um monte de experiência ruim com consórcio, porque eu já acreditei, um monte de gente chega para mim e promete. A primeira pergunta que eu te fiz, eu joguei um verde falando assim, eu quero que contemple em 3 meses. Você falou assim, cara, para 3 meses eu não te prometo nada. A primeira coisa que eu falei para ele, cara, não te prometo nada, irmão. Nem se você tiver dinheiro para dar lance livre. Pode ser que no lance livre eu acerte. Porque não dá para adivinhar tudo. Ele falou, porra, eu gostei da sua tranquilidade, nós vamos fechar. Então vamos manter a nossa seriedade, gente. Às vezes a gente perde um pouquinho agora, daqui a pouco a gente recupera tudo de novo com o dobro, tá? Bacana, ó. Então, o consórcio, ele é um grupo de pessoas que recebe um dinheiro, esse dinheiro é acumulado aqui e a Demicon, como cultura, tudo aquilo que ela arrecada, ela devolve de crédito. Se der para contemplar um, ela contempla, se der para contemplar 20, ela vai contemplar 20, como tem grupos contemplando 15, 12, 18, tá? Então, a gente é a empresa que mais contempla ela, a gente não tem juros, é só a taxa de administração, tal.
Bacana. Marcos, eu vim aqui hoje, você tem uma construtora que está crescendo, a gente vê, poxa vida, só pela sua história aqui, a gente vê o tanto que você está desenvolvendo, e o tamanho de tudo aquilo que vocês vão construir. E a minha ideia hoje, Marcos, era te mostrar as janelas de oportunidade que a gente tem para o mercado da construção civil. Mas de tudo que eu te falei aqui, teve alguma coisa que te chamou mais atenção? Pergunta. De novo, sempre gira em cima de pergunta. Aí ele vai falar. Se não, Daniel, cara, ó, você falou isso aí, pô, mas dá para usar essas cartas de crédito para eu comprar maquinário? Porque eu tenho. E aí, gente, só um parênteses. Quando a gente vai atender os clientes, a gente tem que buscar entender um pouquinho do que ele faz. Lembra daquilo que a gente falou dali da PJ? Estudar um pouquinho o mercado para a gente entender um pouco do negócio. Construtores, eles constroem casa, mas eles alugam muitas máquinas. Então, aquela pá carregadeira, aquela betoneira que fica ali fazendo concreto, ah, os andaimes, às vezes, sabe? Eles alugam aquilo. Eles alugam e pagam caro. Eles alugam e pagam caro naquilo. É coisa de 20 mil, 15 mil por mês de locação. E às vezes o cara fala assim, pô, eu consigo comprar uma máquina daquela com esse consórcio, pagando barato, sem juros, igual você falou? Consegue. Pô, então me explica isso, que isso me interessa. Pronto, aí eu direciono para um caminho. Se ele virar e falar assim, não, Daniel, pô, não, eu quero saber mesmo, o que que eu posso fazer então? Como é que você pode me ajudar? Porque, cara, consórcio para mim, eu sempre pensei que era só negócio de sorte, de ser sorteado ali, se vai dar ou se não vai. Então, quais são os olhares que eu vejo para a construção como janelas de oportunidade, tá? E aí, se alguém tiver alguma saída diferente dessas que eu vou colocar aqui, daí depois a gente vai adicionando, tá? Então, a primeira delas é capital para construção. Por quê? Imagina o seguinte, hoje, ô Marcos, você constrói como? Da onde você tira recurso para construir? Ele vai ouvir o que ele vai falar. Eu pego de capital próprio, eu tenho dinheiro da família, eu construo com dinheiro da caixa, eu pego dinheiro do banco para construir, depois para vender, tá? Então, Marcos, então, primeira saída, Marcos, é o seguinte: você pode pegar um crédito nosso e você vai contribuindo ele ao longo do tempo. Nós temos muitas formas de contemplar essa carta. Nós temos o sorteio, e aqui eu passo bem por cima. Eu vou detalhar depois lá na ponta, dependendo como for. A gente tem o sorteio, a gente tem o lance livre, que ele vai gerar aqui em torno de 60%, 70% de lance, né? Quem ofertar mais contempla mais rápido. A gente tem o lance limitado, que é um lance de 40%. A gente tem o lance fixo, que é um lance de 25%, ou 25%. Deixa eu pegar o carregador aqui, gentarada. Eu não acredito, meu carregador vai ficar. Pera aí. Deixa eu ver se esse aqui vai conectar aqui. Esse não conecta. Pera aí, gente. Só faltava essa. Peraí, peraí, peraí. Esse eu acho que vai. Isso que dá. Vai trabalhar em casa, leva o carregador, trabalha lá no escritório, depois pega as coisas e esquece o carregador. Boa! Ufa! Vamos lá. Lance fixo, a gente ainda tem o lance fidelidade, que é um outro lance específico nosso também, que premia o cliente que paga em dia. Fora as variações de valor que tem aqui, ainda podemos usar os embutidos. Então, nós vamos trabalhar esse crédito, o marketing, até ele contemplar, e aí, quando contemplar, você pode usar esse valor para construir. Assim como os bancos te emprestam, a gente também faz, só que com a diferença. A gente vai liberar por fases da construção, porém, a gente libera o dinheiro adiantado. Libera o dinheiro, você constrói a fase. Igual a Caixa faz, o construtor já sabe disso. Ah, primeiro ponto, Daniel, mas aí isso demora. Porque se eu não for dar lance, eu vou ter que depender do sorteio ou do lance fixo, isso daqui demora.
Falou, pode demorar, Marcos. Porém, você está planejando fechar sua construtora daqui 6 meses? Você está planejando fechar sua construtora daqui 1 ano? Porque você falou que seu negócio já tem 5, 6, 10 anos que você está rodando aqui. Você está crescendo. Você está planejando fechar? Não, não estou. Tá. Você hoje, se você tivesse 600 mil, 1 milhão na sua conta, você iria construir mais e vender mais? Com certeza, ele iria. E se daqui 1 ano você tiver 1 milhão de reais na sua conta, daqui 1 ano, você vai ter possibilidade de aumentar a sua produção? Vou. Então, imagina você planejar aqui 1 milhão de reais com uma parcela reduzida até a contemplação, para que, mesmo que daqui 1 ano demore 1 ano e meio, você contemple, daqui 1 ano e meio você tenha crédito para você ampliar a sua operação. Vai fazer diferença lá na frente? Vai. Sempre joga essa ideia de, meu, se o seu negócio não, se você não está planejando fechar a sua empresa, você precisou de recurso no passado, você precisa de recurso hoje, e você vai continuar precisando de recurso daqui 1 ano, 2 anos. Então, é o planejamento. Por quê? Porque imagina você com 1 milhão de reais, que você... vamos pensar o seguinte, gente. 1 milhão de reais, a parcela é R$ 3.336. A parcela reduzida, tá? Se ele demorar 10 meses para contemplar isso daqui, 20 meses para contemplar, tá? Ele guardou, mês a mês, mais ou menos R$ 70.000 em 20 meses. Só que em 20 meses ele vai ter 1 milhão de reais. Não. Com 1 milhão de reais, ele vai fazer nada, dependendo do tamanho da operação que vai fazer, 4 casas ou 4 apartamentos. Que vai valer pelo menos uns 500 mil cada um. Com 70 mil, ele vai ter 4 casas que vão valer para venda, para comercializar lá na ponta, R$ 500.000 cada um. Vocês entendem que ele não saiu de 1 milhão, ele saiu de 70 mil, que foi o que ele gastou até essas cartas contemplarem. Depois ele vai construir, essa casa vai alugar ou vai vender. E ele quita aquilo ali tudo. Tá? Então a ideia é, bom, primeiro ponto, se ele quer construir, ele vai falar do prazo, cara, o seu negócio não vai acabar hoje, você já precisou de recurso no passado, precisa hoje, vai continuar precisando. E por mais que demore 20 meses, você vai quadruplicar o seu capital com um aporte mensal de R$ 3.000 por mês. Porra, você mata ele. Qual que é o segundo ponto que eu vejo, tá? Se ele tiver mais pressa, ah, cara, eu tenho muita pressa de recurso, eu preciso de recurso mais rápido. Estruturar, estruturar, crédito estruturado. Fala assim, bacana, ó, eu entendo que você tem pressa, Marcos. Mas para a gente alavancar recursos mais rápido, eu preciso entender algumas coisas. Primeiro, eu preciso que você tenha um imóvel já pronto, quitado, regularizado, para a gente usar ele como garantia. Você tem? Tem. Ou não tem. Se ele falar não tem, cara, então não dá para fazer isso aqui. Então a gente tem que ajustar a sua expectativa, porque você precisa de um recurso rápido, mas para eu te liberar recurso rápido, eu preciso ter uma garantia real. Então, para capital de giro, para dinheiro rápido, a gente não vai conseguir. Se ele falar, não, eu tenho, cana. Olha, com base no seu imóvel, a gente consegue trabalhar a liberação de recursos até 80% do valor comercial desse imóvel, usando a estratégia da reforma. E aí vem mais perguntas. Vocês estão vendo que toda hora é pergunta, gente? É pergunta, é pergunta. Quanto que você tem de dinheiro para a gente trabalhar lance livre? Porque para eu te trazer dinheiro rápido, eu tenho que trazer um mínimo de assertividade. Quanto você tem para trabalhar lance livre? Eu tenho, sei lá, X mil reais aqui. Então, bacana. Então, aí nós vamos montar um projeto estruturado. Nós vamos comprar aqui 5, 10 cartas. Todo mês nós vamos usar esse valor aqui para dar de lance em uma dessas cartas. Contempla a carta, joga aqui no imóvel. Quando eu falo joga, é assim, pega o imóvel como garantia
e usa a carta de crédito para sacar aquele valor em dinheiro. A gente libera o dinheiro na conta dele, como se ele fosse fazer uma reforma, só que ele não precisa comprovar que fez a reforma. A gente pode só ir utilizando o crédito para aquilo que ele quiser. Tá, eu não vou nem entrar no detalhe do estruturado, depois a gente pode fazer uma aula só sobre o estruturado. E no final desse projeto aqui, em 5, 10, 15, 20 meses, depende do projeto, você vai ter aqui seus 800 mil líquido liberado, mantendo na sua mão aqui, sei lá, o valor que você tinha para trabalhar lance livre, e você vai ter esse dinheiro aqui para você investir em outro lugar. Conseguimos fazer, se ele precisar de recurso rápido ali através do estruturado. Daniel, qual que é a outra saída? Marcos, por que que você não se torna o financiador? Você pode se tornar o banco que vai financiar os imóveis para os seus clientes. Sim. Cara, você vai investir. Quanto que custa uma casa sua pronta? O trabalho aqui, Daniel, a minha casa pronta, eu negocio ela a 300 mil reais. É o valor da casa que ele vende. Tá? Valor da casa que ele vende, 300 mil reais. Então, sabe o que você vai fazer, Marcos? Vamos fazer o seguinte: você vai ter aqui ó, umas 4 cartas de 300 mil. 4 cartas de 300 mil. Por quê? Porque todo mês nós vamos trabalhar a contemplação dessa carta através do sorteio que ela vai concorrer e através do lance fixo, que é um lance onde você não precisa entrar com recurso. Você vai fazer esse investimento. Por quê? Quando uma carta de crédito dessa aqui contemplar, você pode vender ela para o seu cliente. Porque me responde uma coisa, Marcos. Todo mundo que vem comprar casa aqui sua, que vai tentar um financiamento, paga à vista essa casa? Não, pô, quase 100% financia. Olha com quem a gente está concorrendo. Financiamento, 35 anos, juros sobre juros. O cara pega 300, vai pagar 1.200.000, tá? Então, tem que estar com o nome limpíssimo. Tá bom, Marcos. Desse pessoal que tenta financiamento, 100% consegue o financiamento? Não, gente, tá? Para quem não sabe, não. 70% vai dar negado aí, em média. Tem uns mercados que são melhores, um pouquinho menos, tem um mercado que, minha casa, minha vida, 90, 70% ali vai dar negado. Tá bom. E o que que se faz com esse cliente? Porque você avaliou ele, você tentou vender, você mostrou a casa, você perdeu tempo com o seu corretor, não sei o quê. E aí? Cara, vamos pegar esse cara e você já vende para ele a carta de crédito contemplada. Como assim? De novo, vamos imaginar que para contemplar essa carta aqui de 300 mil, demorou 10 meses para contemplar. Então, em 10 meses, você guardou aqui mais ou menos 9 mil reais e contemplou essa carta. Chega o seu cliente, você vai falar o que para ele? Fala assim, olha, a nossa avaliação ela é mais simples, ela não avalia score, ela é mais leve com relação ao Serasa. Vamos fazer a avaliação do seu nome. Se a gente aprovar, e a gente vai aprovar, só se o cara for muito, muito sujo para não aprovar, o que você vai fazer? Ó, vamos fazer o seguinte, me dá uma entrada de 50% em dinheiro, 30%, 40%, qualquer coisa acima de 30% vai fazer, porque se ele vai financiar, gente, ele já tem que dar pelo menos 20% de entrada para financiar 80%. Aqui, quem vai falar assim, cara, você vai ter que conseguir um valorzinho um pouquinho mais, uns 30%, 40% do valor do crédito, para dar de entrada. Então, de 300 mil, ele já vai ganhar 90 mil de entrada. E quanto que ele pagou para liberar essa carta aqui? 9. Vocês estão seguindo esse raciocínio? Faz assim com a cabeça, só para saber se vocês estão seguindo esse raciocínio. Boa. Aí, transfere essa carta de 300 mil para o novo cliente. E esse novo cliente, o que ele vai fazer? Vai pegar esses 300 mil e vai dar de entrada para comprar a casa dele. Então, se antes ele iria ganhar só 300 mil, nessa brincadeira ele ganhou 300 mil mais 90 mil da venda da carta. O que eu fiz com ele? Eu aumentei o lucro dele em quase 30%. Só nessa operação.
E o que ele fez? Contribuiu com a parcelinha até contemplar essa carta aqui de R$ 9.000, em 10 meses. Ele passa a ser o financiador. E quando ele financia com a carta de crédito nossa contemplada, ele aumenta a margem de lucro dele em 30%, porque esses 300 mil entra à vista para ele, em dinheiro. E aí ele vai ter sempre um banco de cartas fomentando isso daqui. Olha quanta saída tem para o construtor. Cara, qual outra saída? Marcos. Marcos, de todas as casas que você tem construída, todas elas estão vendidas? Estão vendidas, tudo vendida, vendo tudo, ótimo. Cara, tem algumas que ainda estão paradas. Quanto tempo que você demora para vender uma casa? Ele vai falar, 6 meses, 3 meses. Tem alguma casa sua que está parada lá 6, 7, 8 meses e você não conseguiu vender ainda? Se ele falar que sim, a gente vai falar assim, Marcos, se você pudesse pegar o dinheiro que está nessa casa, que ela tem esse valor comercial hoje, e você investiria na construção de uma outra casa em um outro lugar que talvez seja melhor comercialmente hoje? Com certeza sim, porque ele já vai estar continuando a construir. O que a gente faz? Vamos pegar uma carta de crédito ou várias cartas, a gente vai estudando. A gente vai contemplar essa carta dentro da capacidade dele, da estrutura dele, da situação dele. A gente aliena esse imóvel dele, saca esse recurso na mesma estratégia da reforma e esse dinheiro ele vai usar para investir em outro lugar. E quando ele quiser vender, apareceu um cliente para comprar essa casa dele aqui, apareceu um cara que quer comprar essa casa. O que faz? Ele pode transferir o valor da carta de crédito para ele, então cobra uma entrada. Ó, eu tenho uma casa que vale 300 mil, mas você quer fazer o seguinte? Me dá 150 mil e assume aqui as cartas de crédito do consórcio. Uai, ele não perdeu dinheiro porque o valor do imóvel ele já sacou com a carta de crédito e construiu outra casa, então ele já tem o dinheiro da casa em mãos. Ele vai cobrar um valor de entrada desse cliente novo para transferir a carta de crédito para ele, então ele continua, aumentou ainda mais o ganho e ele ajudou mais um cliente. E se ele tiver 20 apartamentos parados, gente? Ele consegue levantar o valor desses imóveis todinhos em recursos para ele investir num outro lugar. E depois, ele quer vender essa casa, mas o cara não quer o consórcio, não quer pagar, ele quer pagar à vista. Transfere o consórcio para um outro imóvel e vende essa casa que é à vista para outro cliente. A gente tem essas liberdades. Tá? Ah, outra coisa. Poxa vida, cara, esse aqui tem muito, já estou adiantando demais aqui. Fala muito. Outra coisa, Daniel, sabe o que acontece? Eu vendo muitos imóveis na planta. E, gente, imóvel na planta a gente não consegue usar o consórcio para pagar o imóvel na planta. Ele tem que estar construído, regularizado, documentado, tudo bonitinho. Como é que eu vou fazer? Mas o cara não consegue fazer um flat, comprar um flat na planta lá com consórcio? Não. Ele vai ter que ir pagando as parcelas ali. Quando o imóvel estiver construído, matrícula individualizada, tudo bonitinho, aí a gente consegue entrar com consórcio. Que aqui é o que eu ia falar, chaves. Fala assim, Marcos, seu cliente, você está construindo um monte de flatzinho aí, ele não vai ter que pagar as chaves para você? Quando chega lá na hora da chave, ele não tem que, às vezes, fazer um financiamento para isso? Por que que você não tem algumas cartas ou oferece para esses clientes terem as cartas de crédito? Para daqui 36 meses, quando você for entregar o empreendimento, essa carta está contemplada e ele pagar à vista essa chave para você. Seja um solucionador de problema para o seu cliente, ele vai continuar pagando as parcelas ao longo do ano, da construção, os aportes, igual o pessoal faz, porém ele já vai estar planejando ter o crédito pronto para te pagar lá na frente a chave à vista, sem dor de cabeça do banco não aprovar nem nada.
Cara, 4, 5 possibilidades aqui. Construir, estruturar, ser o financiador, desmobilizar capital, pagar a chave da construção lá na hora da entrega do imóvel. O que mais, gente? Alguém lembra de mais alguma? Me ajudem. Diga lá, Adri. Mobiliar. Ó, o Jean está fazendo mobiliar Verdade. o apartamento. O Jean jogou essa pro cara lá. Eletrodoméstico e tudo. Mobiliar em geral. Top. Cara, por que que você não entrega o seu imóvel já mobiliado? O quanto que iria agregar valor no seu imóvel se você entregasse ele já mobiliado? E, cara, esse é excelente, bicho. Essa é uma boa. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. Entregar imóvel mobiliado. Consegue mobiliar com as cartas de crédito? Nossa, lógico que dá. Consegue. Outra saída. Marcos, seus clientes que compraram seus imóveis lá atrás, eles não compraram financiado? Por que que você não chama esses clientes e oferece para eles a possibilidade de aumentar o patrimônio deles? Ou por que que você não chama seu cliente e oferece para eles, fala para eles, olha, a gente tem algumas saídas aqui para vocês quitarem seu financiamento. Tem um parceiro aqui que vai fazer. Por que isso? Porque, poxa, se a gente consegue reduzir a parcela do financiamento dele, sobra mais dinheiro para ele investir num novo apartamento contigo. Agrega valor na sua operação, agrega valor no seu atendimento, agrega valor no seu atendimento aqui nos seus produtos. O que mais? Ficou faltando algum para pequenos e médios consultores? E eu me lembro agora não, tá? Mas pode ser que surja. Tem, Adri? Tem mais algum? Lembrou de mais algum? Ou então, Placa solar, se quiser colocar, tem muita coisa. Rentabilizar um pouco do dinheiro da imobiliária lá, da construtora com venda de carta. boa, boa. Nossa, ó, você fez isso aqui, você tem aqui várias cartas, contemplou, mas sei lá, o mercado está meio zoado. Política, Copa do Mundo, sei lá o que que vai perturbar o mercado do cara. Não quer fazer nada? Eu te compro essa carta de volta, você para de pagar parcela. Você vai ganhar 25, 30% de lucro ali, ó, realiza lucro, coloca dinheiro dentro da capital, isento de imposto, dependendo do caso. Tem mais uma que eu me lembrei agora. Eu estava Ah, fazendo essa conta eu não sei quem foi que estava fazendo essa conta, foi com um cliente meu. Imagina que o cara lá tem uma carta de 500 mil reais conosco, certo? E certo. aí ele vê lá uma possibilidade de contemplação real e ele tem esse dinheiro já parado na conta corrente dele. Aí ele vai pegar, trocar 100 mil de rentabilidade que ele tem parado lá para contemplar uma carta com 100 mil, vamos supor que ele encontrou uma brecha lá de fazer um lance embutido, e aí ele troca uma rentabilidade do banco de 100 mil por uma de 500. Todo mundo entendeu essa, gente? Olha só, o cara tem uma carta de 500 mil reais, certo, Adri? Aí ele entra, ele tem um dinheiro guardado no banco, lá no banco dele, 100 mil reais Que já está guardado. rentabilizando. Isso aqui está aplicando lá, ele põe 1% ao mês aqui no banco. Então, esses 100 mil, 1% ao mês, ele ganha 1.000 por mês. Tá? Uma carta dessa aqui, e vamos supor, foi contribuindo com a parcelinha, contemplou, ele tem 500 mil reais. Surgiu uma oportunidade que ele vai dar um lance embutido. Vai dar uma parte do lance embutido, uma parte daqueles 100 mil que ele tem. Ele vai tirar esse 100 mil, dá de lance aqui, contempla essa carta de 500 mil. Tem um lance embutido, tem todas aquelas formas. Desse momento em diante, ele não tem mais 100 mil guardado, ele tem 500 mil guardado. Esses 500 mil aqui vai render para ele na nossa aplicação, que fica lá no fundo rendendo, pelo menos por volta de 5 mil reais por mês. Então, ele tinha 100 mil que dava 1.000 por mês para ele.
Aí agora, com esses mesmos 100 mil que ele aportou, ele tem 500 mil que está dando 5 mil reais por mês para ele. Ah, Daniel, mas esses 5 mil ele não consegue sacar. Não, não consegue, mas é um dinheiro dele. Ele pode esperar ali um tempo, daqui a pouco esses 500 mil que ele tinha guardado vira 600 com rendimento, ele está pagando a parcelinha como se fosse 500 lá no saldo devedor e usa o valor. Pode falar, quer abrir, pode falar. Esse argumento foi justamente porque tem um cliente que é só investidor e ele fala, não, eu já estou fazendo rentabilidade. E é assim, viu, pessoal, eu já estou fazendo rentabilidade lá e esse negócio não funciona. E para que eu quero fazer isso? É para ele sair, exatamente aí, Daniel, você falou, sair uma rentabilidade de R$ 1.000 e quanto tempo ele levaria para formar a carteira dele de 100 mil virar 500? Anos, anos e anos. E aí ele está dando um upgrade na carteira dele e ele é só investidor, às vezes com 3 meses, 5 meses, um ano. Então, assim, isso aqui, para quem está brincando do jogo só de rentabilidade, pessoal, e as construtoras têm uma parte dos recursos que estão destinados em rentabilidade, já é uma outra porta de apresentação. Show de bola. Rentabilidade. Vou colocar aqui para ficar registrado. Show de bola. Porque é bacana isso daí. Tem construtoras que elas já separam parte do recurso para ficar investido, gerando novos recursos para ela em dinheiro. Tem. Ó, para ter uma ideia, tem uma construtora lá em Natal que eu fui atender que eles têm um departamento que eles contrataram agentes financeiros, assessores, os caras só ficam aplicando, eles têm uma verba que eles ficam aplicando em bolsa e todo ano, olha o tamanho da construtora, todo ano esse departamento gera para a construtora em torno de 5 milhões de reais de lucro. Esses 5 milhões de reais que eles geram de lucro com esses investimentos é o que a construtora gasta de manutenção do prédio onde fica lá os funcionários, ajuste de um ou outro maquinário, porque todo ano eles gastam 5 milhões para reformar os prédios que eles têm, onde está a construtora, os equipamentos, as coisas todas, o administrativo. Então eles têm um departamento que só investe dinheiro para ter recurso para fazer manutenção, fora as outras coisas que eles fazem. Numa dessa, cara, com 100 mil, você quintuplicou a sua capacidade de investimento. Chega no final do ano, esses caras têm um monte de imóveis, eles vão ter lá 500, 600 mil reais, ele saca isso tudo com base no imóvel dele, repõe o valor investido, usa o dinheiro e assim vai embora para frente. Grande cliente, esse é o melhor cliente. Gente, cliente de consultora, a gente sempre pensa nos gigantes. Setai, TWS, Alliance, não sei o quê. Esses caras são gigantes. Para a gente chegar no decisor deles é difícil. O decisor deles tem dinheiro até fazer bico. Ele não está preocupado com recurso, ele não está preocupado com desmobilizar capital, ele não está preocupado em ajudar o cliente dele, porque o cliente dele que se lasca para fazer dinheiro, ele não está preocupado com isso. Então, esse não é o cliente ideal para a gente, tá? Não é. Aquele cara que está quebrado ali, matando cachorro a grito, vendendo uma casa hoje para morar de noite, para comprar uma para morar de noite, esse é o cliente que vai começar, se ele tiver um pouquinho de sobrinha, investir pouquinho. O bom para a gente é o médio. É aquele construtor que tá no jogo, olha assim, tem 3, 4 casinhas construindo, casas pequenas, ou às vezes até, ó, construo aqui casa pequena, vou construir minha primeira casa de alto padrão. Porra, esse cara é o bom, porque começa a sobrar um pouco para ele e a gente entra com a consultoria de ensinar esse cara a alavancar valor maior para ele escalar o negócio dele. Esse é o principal. Então, nem muito pequenininho, ou muito pequenininho nós vamos ajudar, porque ele vai fazer coisa ali para trocar de carro, melhorar um pouquinho, ter um pouquinho mais de recurso, talvez ele invista. O grandão tem muito dinheiro sobrando, cara. Vai ser, às vezes, um desgaste de energia muito grande para não dar o retorno, tá? Mas como network é bom, porque pode não vender para construtora, mas vamos lembrar que a construtora tem secretária, tem o gerente que troca de carro, tem o administrativo dele que troca de carro e quer comprar casa, né? O rico é o dono da construtora, os funcionários lá, tudo povão igual tá na maioria do mundo aí. Pessoas que querem, então, são clientes bons
para a gente fazer network e vender outras coisas. Mas para a gente vender para a construtora, o médio é o cliente ideal. Tá? Fechou? 10 para 9. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, falar alguma ideia, alguma coisa que surgiu, alguma objeção para a gente matar isso aqui antes das 9? Fabi, atendemos bem o cliente? Não, tá ligado. Oi? Atendemos bem o cliente? Atendeu. Eita! Certo, gente? Muito bem. Então, vamos para cima. Fechamento. Muito importante aí. Busca os gestores, se precisar de ajuda, chama a gente, traz os clientes aqui para a loja, tá? Venham, levanta os clientes que estão voando aí na lista para a gente poder buscar esses caras aí para fechamento. Eu falei para o pessoal da gestão, mandem para eles o que tem voando aí. Cara, estou com tantos clientes em negociação, tem tantos mil aqui na mesa, tem com 10 milhões aqui em negociação, tem cliente já com proposta, para a gente ter um norte, a gente não ficar muito perdido nesse jogo. Fechou? Bora lá? Beijo para vocês. Vamos com tudo. Amanhã, treinamento 8 horas, sexta-feira, treinamento Power. Opa, já tem outra reunião aqui. Treinamento Power, amanhã cedo, dia 25. A gente vai mandar ali no grupo quem é o que vai dar o treinamento e o que vai, sobre qual vai ser o assunto.